Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Plenitude. Eu sou o Vitor, o seu host, e hoje nós temos de convidado o Alexandre Helfer, ele que é instrutor de Enneagrama e veio aqui para falar um pouquinho para nós como o Enneagrama ajuda você a se conhecer melhor, a aplicar esse conhecimento em relações pessoais, relações de trabalho, e hoje vai ser um papo muito enriquecedor sobre esse tema que tem crescido cada vez mais. Então, Alexandre, por favor, se apresente, conte um pouquinho do que você faz e depois a gente vai entender o que é o Enneagrama, como que a gente pode aplicar ele nas nossas vidas. Olá, eu sou Alexandre Helfer, eu trabalho com Enneagrama, talvez a mais fantástica ferramenta que existe no desenvolvimento humano em todo o planeta. E agora, que se você começar a conhecer essa ferramenta, quer dizer que chegou a hora de você transformar a sua vida. E há mais de 10 anos eu transformo vidas através do Enneagrama. Vamos lá? Vamos lá, então. Na sua jornada, você veio de diferentes áreas. Sim. E veio parar no Enneagrama. O Enneagrama que ele trabalha muito autoconhecimento, padrões de ações. Então, a gente consegue, através dele, entender melhor como a sociedade funciona e como nós funcionamos. Então, conta aqui um pouquinho pra gente da sua trajetória e como que você chegou no Enneagrama pra gente poder adentrar mais nesse assunto. Então, eu cheguei no Enneagrama de uma forma muito interessante. Na época, eu coordenava projetos na PUC, eu tive empresa, eu já trabalhei em outras instituições de ensino, além da PUC, tipo a FAG, FASU, UniOeste. Eu já fui diretor do Teatro Municipal de Toledo, já fiz muita coisa na vida, né? E aí um amigo meu dizia assim: cara, você precisa fazer o Enneagrama, você vai trabalhar com o Enneagrama. Você precisa estudar o Enneagrama, você vai trabalhar com o Enneagrama. E é um grande amigo, ele ficou um ano mexendo a paciência. Dizendo que você ia trabalhar com o Enneagrama, ia mudar a sua carreira. Isso. E aí é um grande amigo, o nome dele é Júnior. E um dia eu olhei para ele e falei: cara, eu vou fazer Enneagrama. Depois de um ano ele mexendo na paciência, eu falei: eu vou fazer Enneagrama só para você parar de mexer a paciência. Aí eu fui fazer o Enneagrama, gostei muito, comecei a fazer alguns processos de aprofundamento. E uma outra amiga chamada Nayana falou para mim: cara, você precisa estudar com o Urânio e com a Beatriz. O Urânio e a Beatriz, eles têm uma academia de Enneagrama, cuja sede é na Califórnia, que talvez seja a principal referência mundial em Enneagrama hoje. E aí eu falei assim: cara, vou estudar com eles então. E aí eu fui estudar com eles e comecei a me aprofundar ainda mais e decidi: vou trabalhar com isso. E em 2016 eu criei a minha primeira turma de Enneagrama e desde então eu faço só isso, foquei nessa área profissional. Uma mudança completa para trabalhar. Então seu amigo ele estava certo que você ia para essa área. E ele tem empresa e eu treino todo mundo da equipe dele, faz Enneagrama comigo. Todo mundo. Show de bola, show de bola. E o que é o Enneagrama em si? Se você puder trazer aqui para nós, o que ele faz, para quem? Todos nós desenvolvemos a nossa personalidade, isso não tem como você evitar, né? Então algumas pessoas dizem: mas será que é assim? Não, todo mundo é, né? Por exemplo, meus mestres, eles dão treinamento no mundo inteiro. E se você for na China é assim, se você for no Japão é assim, se você for no Egito é assim, se você for na Alemanha é assim, se você for nos Estados Unidos é assim, não tem lugar que seja diferente. E eles treinam um dia de pessoas, turmas abertas que a gente faz, como eles fazem, eu faço, a empresas, né? Que por exemplo, empresas Microsoft, Coca-Cola, Embraer e por aí vai, né? E o Enneagrama ele é fantástico porque 80% da nossa personalidade se forma nos primeiros 7 anos de vida. Isso vai acontecer com toda pessoa. E na vida adulta, mais ou menos 80% das suas decisões não são suas, são da sua criança interna. Por isso que todo mundo, tirando algumas exceções, mas a maioria absoluta das pessoas é extremamente conectada à sua zona de conforto. Mas não é porque ela queira ficar na zona de conforto, é porque a criança interna quer manter essa pessoa na zona de conforto. E você que está nos assistindo tem um jeito bem fácil de provar isso, né? Eu não sou assim. Você pega um exemplo bem simples, numa família, né? As pessoas têm a tendência a sentar ao mesmo lugar à mesa. É uma tendência. Sim. Aí às vezes você chega lá na sua casa, tem alguém que está sentado no seu lugar à mesa. Você se incomoda. Cara, é só um lugar à mesa. Mas é o meu lugar na mesa. Seu lugar, é a sua zona de conforto. Então, o simples fato de alguém sentar no seu lugar à mesa te incomoda. Imagina as outras coisas da vida que são muito mais importantes do que o seu lugar à mesa. Então, o Enneagrama te ensina por que isso se forma, de onde isso vem
E o mais importante, como lidar com isso, como tirar os sabotadores internos da equação e como potencializar suas virtudes, porque também nesse processo de formação da personalidade nós desenvolvemos as nossas virtudes, que muitas vezes não percebemos. Vou pegar um exemplo bem simples, por exemplo, pessoas do perfil 6 são muito boas de processos de planejamento, são muito ligados à lealdade, são muito bons de trabalho de grupo, mas têm uma dificuldade de botar em ação as próprias qualidades. Eles nasceram para ser líderes e muitas vezes não se tornam líderes porque ficam na sua zona de segurança. Perfeito, perfeito. Então, o Enneagrama ele justamente me ajuda a entender como eu funciono, o porquê a minha formação, que acontece nos meus 7 primeiros anos de vida ali, nossa personalidade, como que ela influencia a nossa vida após. E também eu consigo utilizar essas habilidades de autoconhecimento para analisar outras pessoas, ou seja, como que eu vou interagir. Então, se eu sou um perfil específico, eu vou interagir com outro perfil. Como é que eu interajo com aquele perfil? O Enneagrama também te ensina a interagir com pessoas que são diferentes de você. Um exemplo bem simples, que você pode levar lá para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua empresa, para a sua liderança, para a sua negociação. Exemplo muito simples. Tem pessoas que gostam de ser elogiadas. Pessoas que gostam de ser elogiadas têm uma tendência a gostarem de elogiar. Normal. Tem pessoas que não entendem um elogio, que elas falam assim, mas eu só fiz a minha obrigação. Então, se você for liderar alguém assim, que gosta de ser elogiado, você precisa elogiar. Independente se você acha importante elogiar ou não, elogio é um salário emocional para aquela pessoa. Correto. Já tem pessoas que desconfiam quando você elogia. Você elogia a pessoa... Por será que você me elogiou, né? É. Tem algo aí. Isso. E isso vai funcionar na tua empresa, vai funcionar com a tua esposa, com o seu marido e vai funcionar na negociação. Porque um cara que gosta de ser elogiado, quando você vai negociar com ele, você não pode vender para ele. Você tem que gerar conexão, é a pessoa que compra por conexão. E se eu entendi esse perfil, então eu não vou lá para vender, eu vou lá para gerar conexão. Já aquela pessoa que não liga muito para elogio, que é direta, objetiva, ela é direta, objetiva liderando, ela é direta, objetiva na família, ela é direta e objetiva na negociação. Se eu entrar com elogio, com conversas assim, eu perco a negociação. Ela vai achar que você está enrolando ela. Isso. Então, quando eu entendo isso, primeiro, eu, na minha comunicação com os outros, mudo a minha forma de me comunicar. E também entendendo o meu perfil, eu percebo onde eu estou me sabotando. Por exemplo, se eu sou muito direto e objetivo, eu vou perder negociação. Então eu tenho que entender com certas pessoas eu não vou ser direto e objetivo. Se eu sou muito direto e objetivo, mas a minha esposa ou o meu marido é alguém mais emocional, eu preciso entender que eu não posso ser assim o tempo todo com o meu cônjuge, que daí eu vou ser cheio de DR no meu casamento. Exato, exato. Então é algo que molda justamente relacionamentos também com cônjuges, empresariais, negociações. E inclusive eu, enquanto empresário, iniciei no Enneagrama justamente para poder compreender mais de mim, mas também para utilizar essa habilidade para negociações. Então é entender como que eu posso analisar o perfil daquela pessoa que está do outro lado da mesa para eu compreender ela e agir da forma correta. Então isso não só nas negociações, mas que nem você disse, também para gerenciar uma equipe. Então, preciso tocar um projeto. Eu preciso fazer com que aquela pessoa execute no melhor possível dela. Se ela gosta de elogio, nossa, tá fazendo um bom trabalho. Mas agora, se ela gosta de números, se ela gosta de explicação, se ela precisa de razões para executar algo, então vou trazer, não. Isso, aquilo. Então isso ajuda muito pra gente executar. O Enneagrama, ele divide as pessoas em 9 tipos, 9 personalidades. Como é que isso funciona? Qual que é o nome correto para a gente atribuir essas pessoas? A gente não divide, as pessoas são assim, né? O Enneagrama, ele estuda esse padrão que já existe, né? Então, Ótimo. Existem 9 padrões comportamentais. Por que existem 9 padrões comportamentais? Porque todos nós nascemos com 9 padrões de emoções ligados à nossa personalidade. Quando eu falo emoções, não estou falando de sentimentos, as pessoas confundem. Eu estou falando de sentimento, de sentir, de amar. Nós estamos falando de emoções, né? Emoções comportamentais que todos nós nascemos com 9. Todo mundo nasce com 9. Mas no processo daqueles primeiros 7 anos, onde a nossa personalidade se define, uma dessas 9 se torna dominante. Eu permanecerei com as 9, mas uma será dominante.
E essa dominante, ela se torna uma estrela, um sol ali, e as outras 8 fazem o processo de girar em torno dela. É como se elas fossem planetas girando em torno desse sol. Exato, isso até que já é uma dúvida que algumas pessoas têm, né, referente ao Eneagrama, é que, não, você não é só isso ou aquilo. A gente é um espectro. Então, assim, tu tem o teu lado dominante, mas não quer dizer que as outras características e outras partes da nossa parte comportamental também não vão estar lá, né? Elas podem aparecer. Elas são usadas a partir daquela emoção. Vou dar um exemplo bem simples. Tem pessoas que são naturalmente ansiosas, tá? Essa ansiedade é um padrão de personalidade. Aí essa pessoa ansiosa, ela acessa muito a segurança. Então a emoção dominante dela é muito ligada ao medo. Não é o medo de assombração, nem medo de cachorro brabo. É o medo da necessidade de segurança. Okay? Então essa pessoa isso está ali a vida inteira dela. Então ela vai estabelecer uma relação com alguém, aonde ela vai com essa pessoa tentar passar uma boa imagem para aquela pessoa, porque ela quer estabelecer essa relação. Então ela vai usar a vaidade, mas ela usa a vaidade a partir da personalidade dela. Então a vaidade dela não será, por exemplo, uma vaidade tão agressiva quanto é uma pessoa que tem na emoção dominante a vaidade. Então essa pessoa que tem a emoção dominante da vaidade, ela naturalmente já tem um comportamento, quando eu digo agressivo, não é de bravo, mas de construção da imagem do sucesso. É mais forte, né? Essa característica. Mais intenso. Já aquela pessoa que é mais o medo, ela vai construir a imagem da vaidade, mas com uma certa limitação, porque o medo vai segurar ela. Então ela não vai ser tão competitiva esteticamente falando como quem tem a vaidade dominante. Perfeito, perfeito. E hoje, quais seriam essas 9 categorias que a gente poderia dizer? Inclusive, o Eneagrama, quando a gente trabalha, ele tem toda uma parte de módulos e materiais, né? Então, a gente utiliza aqui quando faz o curso do Eneagrama, essa apostila, e a apostila, ela consegue trazer para a gente essa distribuição. Sim. Vou buscar aqui dentro da apostila aqui os números, né? Para a gente poder apresentar para o pessoal. Então, explica aqui um pouquinho pra gente a distribuição entre os perfis para o pessoal entender que realmente se trata de conexões de espectro, não é algo isolado. Não, você não é só isso ou aquilo. Esses números que estão aparecendo ali, eles na verdade são apenas uma didática, não existe números, né? São linhas que se cruzam e a gente usa os números para ficar fácil da pessoa aprender, né? Senão fica muito complicado. Mas o número 1 que está lá em cima, logo abaixo do 9, ele se conecta com a emoção da ira. Então são pessoas que a emoção dominante se torna a ira. Então ira não é estar bravo, ira é estar inconformado, indignado. Então são pessoas que a maior parte do tempo estão indignadas e inconformadas. São muito conectadas ao dever, são práticas e organizadas. É a pessoa naturalmente organizada. Ela é organizada, ela não demanda esforço. Às vezes você fala, nossa, olha aquela pessoa organizada como se fosse uma qualidade. Mas é natural para ela. Se ela é perfil 1, não é qualidade, é natural, não demanda esforço. Seria uma qualidade para o perfil 1 aprender a relaxar, que eles têm muita dificuldade de relaxar. Isso seria uma qualidade para ele. Exato. Então a gente pode até aplicar isso É muito fácil de você fazer essa analogia para quem ainda não fez o Eneagrama. Sabe aquela pessoa que tá em casa e não consegue parar de, tipo assim, a pessoa que é apaixonada por limpeza, tem que deixar tudo organizado a casa. E eu sei que na minha família tem pessoas assim, então você fala, nossa, mas a pessoa a casa toda hora tá limpando, tudo organizado, tudo não sei o quê, mas para ela é de boa. Mas você já se sente cansado daquele ritmo. Isso. O dever é natural para essa pessoa, então eles estão sempre no dever, esse é o problema, eles não estão no prazer, não estão no relaxamento e às vezes podem ser muito impositivos, muito regrados, isso vai gerar também uma série de conflitos internos, né, porque essa pessoa não curte tanto a vida, e externos porque as outras pessoas não entendem esse padrão comportamental, né? Já o perfil 2, indo na sequência ali, ele já tem um comportamento completamente diferente, porque a motivação básica do perfil 2 é ser querido, ser importante. Por quê? O orgulho é a paixão dele, mas aqui, quando a gente fala da emoção do orgulho, não é o orgulho de se sentir melhor que os outros, que normalmente as pessoas pensam que orgulho é se sentir melhor que os outros. Nós vamos lá na etimologia da palavra.
O orgulho é se sentir mais capaz, é se sentir mais pronto para ajudar do que ser ajudado. Então são pessoas muito proativas para ajudar. São pessoas que querem ser queridas, então são naturalmente alegres. Sabe aquela pessoa que acorda bom dia a dia, está sempre para cima, Sei. tá sempre sorrindo. E essas pessoas, em contrapartida, eles não sabem pedir ajuda, eles não sabem dizer não, então eles vão gerando uma série de problemas de relacionamentos pela necessidade de agradar, que a princípio parece muito bom, mas depois começa a gerar uma série de conflitos internos e externos, porque às vezes o outro não quer ser agradado, às vezes o outro não quer ajuda, às vezes o outro não quer a sua opinião, e os dois adoram dar opinião, adoram ajudar, adoram apoiar, só que eles esperam em troca que você os reconheça. Então é um perfil que gosta de ser elogiado, voltando para o elogio. O um não está nem aí para elogio, se você elogiar ele, não tá. Agora o dois você precisa elogiar, senão ele não vai ser produtivo. Ele quer ser reconhecido pela ação dele, porque ele busca esse reconhecimento. Isso. Já o 3, que é a vaidade, a emoção da vaidade. Então são pessoas cujo foco é o sucesso. Então eles são voltados para o sucesso flui muito naturalmente para eles. É o perfil naturalmente mais focado. Eu adoro quando as pessoas veem os coach, né? Que o coach, você tem que ser focado, você tem que ser isso, você tem que... Aí tem uns caras que conseguem aquilo e falam, não, eu sou focado. É um padrão de personalidade. O 3, foco para ele não é qualidade, ele é focado. O desafio do 3 é desfocar. Às vezes sair do projeto de sucesso, às vezes sair do processo do legado, que às vezes, por exemplo, dentro de uma família, é o pai ou a mãe que trabalha excessivamente no sucesso e esquece da presença. Exato. E aí está achando que está construindo algo extraordinário para os filhos, e os filhos estão lá achando que o pai e a mãe são distantes. Isso aí falta o equilíbrio em diferentes áreas da vida. Foca muito ali na carreira ou no objetivo dela, mas deixa de lado as pessoas da vida. O 4, já a conexão dele é com ser único, ser especial. Então eles se movem para ser únicos e especiais. Então eles vão desenvolver coisas únicas. Eu vou pegar um exemplo para as pessoas. Steve Jobs lá, né? O cara da Apple, né? Todo mundo fazia computador igual. Era o mesmo computador e estavam vendendo que nem água. Lá no início dos anos 80. Aí o cara chamado Steve Jobs chegou e falou, não, nós vamos fazer um computador diferente, porque os 4 são movidos por serem especiais e únicos, então se eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer algo único. E aí falaram para ele, pô, mas todo mundo compra computador, para que a gente vai fazer um negócio diferente? Exatamente, por que tu vai mudar? Isso. Mas ele mudou e assim nasceu a Apple. E tanto é que até hoje mesmo, Steve Jobs não estando mais entre nós, a Apple continua sendo única. E a figura que ele criou sobre ele, né, foi muito proposital. Justamente faz parte desse perfil que ele busca uma representação na imagem, menor ou maior, mas a figura que ele criou dele, do óculos, a blusa preta, se você pegar alguém com aquela roupa, tu pensa no Steve Jobs, tu não pensa no estilo daquela pessoa, tu pensa no estilo que o Steve Jobs criou para a área da tecnologia. E até Steve Jobs, todo CEO, porque hoje é normal você ver algum CEO, alguma pessoa que ela está vestida diferente, mas até Steve Jobs, todo CEO de grande empresa, ele usava terno e gravata. Quando ele era muito relax, ele estava de blazer. Exato. Né? Era um padrão. E ele quebra completamente esse padrão, porque mesmo na forma de se apresentar, ele vai ser único. Já o perfil 5, ele já é uma energia muito mental, ele é movido pelo conhecimento. Então o que move o perfil 5 é o conhecimento. Então ele passa a vida atrás do conhecimento e ele quer justificar tudo com o conhecimento. Então eles são naturalmente muito inteligentes, só que em compensação eles não sabem lidar com padrões emocionais, né? Um exemplo clássico, você vai assistir, o pessoal comenta muito, é o Sheldon do The Big Bang Theory. Perfeito. Claro que ali é uma representação dramática, eles dão uma exagerada, certo. Mas o grande desafio do Sheldon na série é entender a emoção dos outros. Ele não se conecta com a emoção dos outros, ele não entende as emoções dos outros. Exato, ele é um cientista brilhante, acho que na série ele é até um dos mais inteligentes do mundo, ganha o prêmio Nobel da ciência, da física. Mas, no relacionamento dele com os amigos dele, ele constantemente tá magoando os amigos porque simplesmente ele não consegue compreender as emoções. Isso. E o que acontece com os 5? Os 5, eles querem entender as emoções de forma lógica. E não existe lógica na emoção. A emoção, ela é ilógica. E aí gera uma série de conflitos. Então, uma das características centrais do perfil 5 é que eles lidam muito bem com a solidão, porque eles vão para dentro da própria mente e vão atrás do conhecimento. Um dos desafios dos 5 é desapegar do conhecimento e vivenciar mais, aprender pela vivência e não aprender só pela teoria.
Já o 6, a gente falou um pouco, né, que eles buscam a segurança, ter a conexão com o medo. Os 6, eles são naturalmente ansiosos e eles têm uma mente com muitos cenários na cabeça, por isso vem a ansiedade, e eles são muito preocupados, portanto. Muitas vezes, inclusive, pensando mais no cenário que pode dar errado do que no cenário que pode dar certo. Não porque eles sejam pessimistas, eles não são pessimistas, eles são precavidos. Então eles querem estar preparados para se der errado. Por isso que eles traçam vários cenários na mente. E isso tem conexão com o quê? Pela busca de segurança que a criança decidiu antes dele ter 7 anos. Então ele é ansioso, ele é preocupado, ele é desconfiado, não porque ele queira, mas porque a criança ele foi moldado pela criança interna. Então ele precisa fazer um trabalho para desenvolver isso. É muito comum, por exemplo, perfil 4 que a gente falou, perfil 6, pessoas que chegam tomando remédio, às vezes até tarja preta, e depois de 3, 4, 5 meses de Eneagrama não tomam mais remédio, porque entendem o padrão da personalidade e começam a fazer um trabalho e vão aos poucos diminuindo o remédio e indo para ações práticas que ajudam a superar os padrões de personalidade sabotadores e investem mais nas qualidades, nas virtudes que tem. O 7 é muito ansioso também, tão ansioso quanto o 6, mas é uma ansiedade diferente, porque o 7 ele é movido pelo prazer, ou seja, pelas ideias prazerosa. Perfeito. Então é uma mente cheia de ideias, eles têm ideia o tempo todo. Então, o 7, a gente poderia dizer que ele é mais energético, ele tá pela alegria, pela emoção, ele tá agitado. Isso. Mas o 6, ele tá precavido, ele tá preocupado. O 7 é as ideias, né? As ideias positivas. O 2 que eu falei antes, que é mais emocional, e o 7 que é mais mental, eles são os dois perfis naturalmente mais otimistas dos padrões de personalidade humana. Cada um dentro da sua forma de ver o mundo positivo, mas ambos muito positivistas, né? Eles sempre veem o copo meio cheio e às vezes isso se torna um sabotador, mas o grande sabotador do 7, por ter muitas ideias, é a dificuldade do foco. E aí uma das coisas que a gente trabalha no Eneagrama com as pessoas do perfil 7 é o foco. O 8 já é muito firme, muito duro, é a personalidade movida pelo poder, então eles se conectam muito à força, ao poder, são expressivos com muita energia, mas não é uma energia leve como a do 7, é uma energia firme, aquele cara que bate na mesa, que fala duro, aquela mulher que é muito firme. A pessoa que entra na sala, você sente a presença dela. Você sente a energia de poder deles. E você vai associar isso em vários aspectos humanos. Você, por exemplo, às vezes as pessoas não entendem o Donald Trump, e aqui eu não estou falando nem bem nem mal do Donald Trump, estou em julgamento, mas Donald Trump é um 8, a energia da força, do poder, por isso que ele toma uma decisão sem consultar ninguém. Geralmente o presidente de uma nação, ainda mais uma nação como os Estados Unidos, ele consulta as pessoas. O Donald Trump, às vezes ele fala uma coisa aqui, 2 horas depois ele desfala o que ele falou, e as pessoas falam, mas quem será que convenceu ele? Ninguém convenceu ele, ele apenas decidiu o que quer mudar, e quem tem essa energia do poder é assim, eu decido, eu tomo a decisão e eu vou fazer andar. E aí eles têm uma questão muito interessante, que eles são muito estrategistas, mas eles fazem estratégia durante a ação. É como se eles fossem fazer uma corrida, uma maratona, e eles fossem decidindo como correr durante a maratona. Entendi. E por já isso em movimento. Já em movimento. Por isso que eles têm mudanças também de cenário muito rapidamente, quando eles sentem que tem que mudar. E é eles que sentem, não é os outros. A decisão sempre é deles. Ou seja, já é um indicador de como trabalhar. Como trabalhar. Essas pessoas, negociação tem que ser objetiva, direta e clara sempre. Você não pode se mostrar fraco, eles não gostam de pessoas fracas, eles não gostam de pessoas que desrespeitem eles. Então você precisa ser forte quando você conversa com eles, mas sempre os respeitando. Mas a força é fundamental. Então, por exemplo, um exemplo bem simples para as pessoas. Se eu for negociar com uma pessoa do perfil 8, eu estou em pé, negociando com essa pessoa está em pé, eu sempre finco os 2 pés no chão. Fico com os pés firmes e uma estrutura física firme, porque aí a minha comunicação corporal está passando força para eles. Isso funciona muito com 8. Com outros perfis já não funciona, né? A postura, não só a parte emocional, a parte de fala, mas a postura diz muito também, porque o nosso inconsciente ele está o tempo inteiro
analisando a postura das pessoas. Das pessoas e a sua própria postura. Então, se eu estou conversando com a pessoa e fiquei numa postura meio largada, o meu cérebro lê que eu estou meio largado, ele diminui a minha energia. Se eu fiquei numa postura firme, o meu cérebro lê que eu estou firme. Ele contribui para que eu continue firme. Inclusive, isso é resultado de uma pesquisa da Universidade de Harvard, feita lá em 1998, 99, que ela gerou um negócio chamado posturas poderosas, que um monte de gente usa hoje em dia. Sim, sim, bem conhecidas posturas de afirmação, Isso. posturas de não sei o que, tu acorda de manhã, finge que você é o super-homem. Mas as pessoas às vezes usam errado. Exemplo, se eu for conversar com um emocional, essa postura de força não funciona. Essa postura de força funciona bem com um perfil 3, com um perfil 8, com um perfil 1, com outros perfis não funciona. Tá? E para finalizar, o perfil 9, que é buscar é um pacifista natural. Então eles buscam muito espaço de paz, de não conflito, porque a motivação básica deles é a paz, é o espaço de paz, é o não conflito. O que faz com que eles sejam pessoas tranquilas, pessoas diplomáticas, pessoas que acalmam o ambiente, mas em contrapartida não conseguem dizer não para os outros, porque o não pode gerar o conflito, e voltam sua energia muito mais para fazer pelos outros do que para fazer por si. Então esse é o movimento que a gente trabalha no Eneagrama também com essas pessoas, para eles entenderem que se eles fizerem por si, eles também diminuem conflitos, porque quando eu estou me movendo muito para os outros, automaticamente lá no ponto futuro eu vou gerar conflito. Então isso é uma das coisas que a gente também trabalha com as pessoas do perfil 9. De forma bem rápida, bem objetiva, seria isso que nós estudamos no Eneagrama. Perfeito. E também a gente entende que nos nossos perfis nós temos fugas que a gente realiza baseado no nosso perfil. Então, digamos assim, eu sou do perfil 4. Mas às vezes, se eu não cuidar dos meus hábitos, eu vou acabar caindo, né? Eu posso acabar caindo em certas fugas que fazem mal para mim. Isso a gente também trabalha. Sim. É o que a gente chama no Eneagrama de flechas. O nosso comportamento a partir da perca da motivação básica, daí a gente faz o caminho da flecha. Por isso que o símbolo do Eneagrama tem aquelas linhas que conectam pontos. Que vai de um lado para o outro. Isso, são as flechas. Então nós sempre usamos as duas flechas, tanto no padrão de estresse, como nós usamos as duas flechas tanto no padrão de crescimento, né? Algumas pessoas ensinam o Eneagrama errado. Elas ensinam que uma flecha é o estresse e uma flecha é o crescimento. Esse ensinamento é errado. Quando foi publicado o primeiro livro por Don Rizzo e Hudson, lá nos Estados Unidos, se chama A Sabedoria do Eneagrama, eles explicaram de forma errada. Eles explicaram que uma flecha era o estresse e uma flecha era o desenvolvimento. Anos depois eles vieram a público e eles mesmos admitiram que tinham errado e publicaram uma nova versão do livro onde eles ensinam o caminho das duas flechas. Com o método correto. Só que esse livro com o método correto, ele não existe versão em português. Você tem que ir lá e buscar a versão em inglês. E aí muita gente no Brasil ainda está com a versão em português e está ensinando errado. Mas não está ensinando errado por maldade, está ensinando errado porque não tem um acesso à informação. Por causa de um erro mesmo. Foi um erro do próprio Don Rizzo e do Hudson que eles corrigiram e tudo bem. E falando disso, de onde que veio o Eneagrama? Quem são esses? Eles que criaram o Eneagrama? Não, assim, o Eneagrama ele tem mais ou menos uns 4.000 anos. Certo. Então, não é nada recente. Não. Ele nasce como um estudo comportamental humano. Nós temos que lembrar que há 4.000 anos atrás não tinha nem psicologia nem psiquiatria, né? Então ele nasce como um estudo comportamental que as pessoas já percebiam esses comportamentos. E também um processo filosofal, né? Tanto é que os gregos já falavam muito sobre os homens da cabeça, os homens do coração, os homens do ventre, que é algo que a gente estuda no Eneagrama. Depois, quando o cristianismo inicia, ele é muito estudado pelos chamados padres primitivos. Tanto é que no Egito, se você for para o Egito, você tem mosteiros lá no Egito logo depois da época de Jesus. São mais ruínas do que mosteiros, né? Mas ainda existem as ruínas lá, com prédios de 1.900 anos, de 1.800 anos, onde os monges primitivos se reuniam para ensinar as personalidades humanas. Porque Jesus, por mais que a gente dentro das igrejas não estude Jesus a partir do autoconhecimento, Jesus falava muito sobre autoconhecimento, né? Sim, desde quem não tiver pecado que atire a primeira
pedra, que é uma fala sobre autoconhecimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, para se amar você precisa se conhecer, ou lá na cruz, mesmo na cruz é Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, para citar 3 vezes falas de Jesus, se eles não sabem o que fazem é porque eles não se conhecem. Né? Então Jesus falava muito sobre autoconhecimento, mas as igrejas, obviamente, elas têm, por uma questão até de estrutura, elas se conectam mais aos seus dogmas, né? Mas os primeiros chamados padres primitivos trabalhavam muito o eneagrama. Tanto é que quando mais tarde a Igreja Católica cria os 7 pecados capitais, os 7 pecados capitais vêm das 9 emoções humanas. Dentro sim. desse processo, eles excluem 2, por análises teológicas da igreja da época, ninguém sabe o motivo, eu já vi algumas pessoas falando o motivo, e eu acho muito engraçado, adoro teorias da conspiração. Certo, vamos lá. Aonde está escrito isso? O fulano falou, não, a igreja, ela tem por história, isso é uma questão, uma qualidade da igreja, documentar tudo que ela fazia. Então você pode não gostar da igreja, agora uma coisa que você não pode dizer sobre a igreja católica, ela não documentava tudo que ela fazia. Sim, tem bastante documento. E ela documentou o porquê dos 7 pecados capitais. Em nenhum momento ela debateu o motivo de ter excluído 2 emoções. Não, foi simplesmente teologicamente eles acharam. E quais foram excluídas? Putz, boa pergunta, faz tempo que eu não estudo isso, mas acho que um é o medo. Ok. E o outro, a ira tá lá, o orgulho tá lá, a vaidade tá lá, a inveja tá lá, a avareza tá lá, a gula tá lá, a luxúria tá lá. Eu acho que foi a luxúria, acho que não tá lá. Não, a luxúria tá. Tá, eu teria que me dar uma estudadinha aqui, mas eu lembro que o medo é uma. Eu não tô lembrando qual que é a outra. Mas talvez seja a ira. Acho que A ira também tá. A ira tá. Também. Orgulho tá. Putz, cara, agora eu vou ter que ler. Você me colocou numa saia. Faz o ponto de A corte, inveja Miriam. tá lá. A vaidade acho que não tá lá. Vaidade. A vaidade não tá lá. Vamos digitar que você vai falando aí. A gente já vai tentar descobrir aqui. Porque faz tempo que eu estudei isso aí. Daí eu não quero falar besteira. Eu sei que o medo não tá. Mas eu não lembro qual que é o outro que não tá. 7 pecados. Então, daí a igreja acaba fazendo isso, mas as 9 emoções humanas estavam sendo estudadas desde o tempo dos egípcios. Aí na modernidade, um psicólogo chamado Oscar Ichaço, ele pega e começa a trabalhar esse estudo a partir de um livro escrito, de palestras dadas e de outros estudos feitos por um russo que morava em Paris e começou a viajar ao mundo para estudar o eneagrama. Ele foi muito para o Oriente. E por que ele foi muito para o Oriente? Porque esses padres primitivos levaram muito o eneagrama para o Oriente. E ao levar muito o eneagrama para o Oriente, ele ficou mais difundido no Oriente do que difundido no Ocidente. E aí esse estudioso, ele leva para os Estados Unidos, onde ele vai encontrar o Oscar Ichaço, que era um psicólogo. Legal. Aí os 7 pecados são ira, gula, orgulho, luxúria, ganância, preguiça e inveja. A avareza não está aqui. Avareza e o medo. Avareza. Então, aí o Oscar Ichaço conhece um psiquiatra chamado Cláudio Naranjo. O Cláudio Naranjo era professor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde ele começou a ensinar o eneagrama dentro da universidade, mas não dizendo que era eneagrama, mas como se ele estivesse fazendo ali um laboratório com os alunos dele. Ele começou a ver se aquilo funcionava. Por quê? O que um cientista, né? Porque ele era psiquiatra, mas era um cientista, um estudioso do comportamento humano. Ele precisa comprovar. E aí ele comprovou dentro desses estudos que funcionava. E aí o eneagrama era um clubinho fechado. E só tinha acesso ao eneagrama quem fazia cursos com o Naranjo, com o Ichaço, e as pessoas assumiam o compromisso de não falar sobre eneagrama. Elas usavam a técnica, mas não falavam sobre eneagrama, porque daí eles pareciam meio uns caras acima dos outros, porque eu posso olhar para uma pessoa e eu falo coisas da pessoa, e a pessoa, como é que você sabe? Eu vivo fazendo só para me divertir às vezes, né? Como é que você sabe isso de mim? Porque você sabendo a personalidade da pessoa, você sabe muita coisa dela.
E o Dom Riso, que era, olha só que interessante, era um jesuíta. Então você vai se conectar lá com os padres primitivos, era um jesuíta, ele foi estudar, ele já sabia das histórias dos padres primitivos, aí ele ficou sabendo dos cursos do Cláudio Naranjo, ele foi estudar juntamente com o Hudson, que era um psicólogo. E aí eles se apaixonaram pelo Eneagrama e publicam o livro A Sabedoria do Eneagrama. Daí eles tornam público aquilo que era fechado. Legal, legal. É como se você entrasse na maçonaria e publicasse um livro explicando tudo do que acontece na maçonaria e tornasse público tudo aquilo. Não sei o que acontece na maçonaria, né? Só uma analogia, não uma é a mesma analogia, coisa, não é tem a mesma nada coisa. Eu tenho vários amigos maçons, mas eles não contam tudo o que acontece lá, e o Eneagrama era isso, eles não contavam tudo o que acontecia Mas lá. é esse estudo, né, que veio do psiquiatra, que veio de Lars Sass, que foi formulado para a gente analisar os padrões de comportamento. E até um ponto interessante, então nós temos os 9 padrões de comportamento, mas o Eneagrama ele também tem 3 grandes categorias, que são as pessoas que são mentais, são mais processos mentais, as pessoas que são mais instintivas e aquelas que são mais voltadas para o lado emocional. Então, além dos 9 padrões que a gente também tem essas 3 categorias maiores, né? Por se dizer Sim. categorias maiores. A gente tem várias divisões. Você tem as 9 personalidades, você tem os 3 centros de inteligência, você tem os instintos, você tem os subtipos. É uma sequência de divisões que forma a personalidade. Os 3 centros é o basicão que a gente diz assim, tanto é que é a primeira coisa que a gente explica no curso. É onde a pessoa começa a entender os padrões da própria personalidade dela e dos outros já é bem revelador. Mas resumindo, corporais são pessoas de muita energia, que vão rápido para ação e tem pouca conexão emocional. E a energia da raiva flui muito naturalmente neles. Emocionais já são mais preocupados com o que os outros pensam deles, são crianças que sofrem mais com a rejeição, então elas constroem imagens para não serem rejeitadas. Então são pessoas mais empáticas, elogiam mais facilmente, gostam de ser elogiados e negociam por conexão. Né? E os mentais não, os mentais já é uma energia mais de preocupação, de análise, de entendimento, de compreensão das coisas, então eles buscam mais lógica, eles entendem o mundo mais por lógica, e aí começa a ter uma série de conflitos só nos 3 centros de inteligência, porque o corporal olha para o emocional e acha que o emocional está de mimimi, o emocional olha para o mental e acha que o mental é meio frio, meio distante, e o mental olha para o corporal agindo impulsivamente e fala, esses caras são loucos, eles agem tudo impulsivamente, eles não analisam, não estudam, o cara decide pelo instinto. Então, só aqui você já tem um monte de conflito que vão nascendo ali dentro das relações humanas, mas existe uma série de qualidades nesse processo. Então, se eu entendo esses processos de qualidade, inclusive dentro das equipes de trabalho, eu potencializo o resultado do grupo. Perfeito. E a gente falou então sobre trabalho, relações pessoais, relações com cônjuges, mas um ponto muito interessante que a gente também vê no Eneagrama e que a gente não mencionou ainda é que países também, regiões geográficas têm seus perfis dominantes. Sim. Isso é muito legal, porque as relações internacionais, ou quando a gente vai para um país, para uma cultura diferente, é muito claro que às vezes um lugar é diferente. É diferente. Então, vamos pegar aqui o Brasil, um brasileiro vai para a Alemanha. Nossa, é uma realidade completamente diferente. E mesmo cidades, você não precisa... Vamos pegar Cascavel e Toledo, para a gente não ir longe, né? São perfis diferentes. São perfis diferentes. Então, Cascavel a gente chama de cultura 3. É uma cultura mais vaidosa, é uma cultura mais comercial, é uma cultura mais de resultados, né? O Toledo a gente chama de cultura 6. É uma cultura mais de grupo. Tem um amigo, ele montou uma empresa em Cascavel de muito sucesso, ele veio para cá, ele já existia a empresa, ele trouxe para Cascavel, aqui em um ano ele estava bombando, era o maior da cidade na área dele. Aí ele falou, tô indo para Toledo. Eu falei, Toledo vai ser diferente? Ele falou, não, eu chego, eu falei, Toledo vai ser diferente. Aí ele chegou, abriu uma porta, né, um espaço bonito lá também, mas lá patinou. Por quê? Toledo, as pessoas primeiro querem saber quem é você, para depois consumir você. Né, o teu produto. E aí, Toledo, eles querem saber qual a entidade que você ajuda. Eles querem saber se você está apoiando o grupo. Então ele teve um processo, né, agora ele já está bem lá também, mas ele levou muito mais tempo para ter sucesso em Toledo do que em Cascavel. Culturas diferentes, né? Não existe melhor, não existe pior. São culturas diferentes, é o mesmo padrão. Existem personalidades diferentes. Não existe pior, não existe melhor. Exatamente. As personalidades não é um concurso para ver quem que é melhor, né? Isso. Deus é sábio no processo, né? Deus é sábio. Ele não ia fazer todo mundo igual, porque daí o mundo ia ser tudo igual, né? E aí, quando é tudo igual, o que a gente aprende? Nada. A gente aprende na diferença. Inclusive, a gente aprende na diferença a compaixão, que é um dos princípios de Jesus Cristo. Então, eu olho para aquela pessoa, não entendo porque ele pensa daquele jeito, mas eu não fico com raiva dele.
Eu olho com compaixão. Isso é um padrão de personalidade, ele pensa diferente de mim, ele enxerga o mundo diferente de mim, ele tem vivência diferente da minha. E ok, não vou concordar com ele, mas eu aceito de coração aberto. Eu não vou gerar um conflito com ele e eu não vou ficar em sofrimento interno, porque eu estou ali sofrendo porque aquela pessoa não é como eu quero que ela seja. Ela não pensa como eu, ela não age como eu. Isso. Então, esse movimento faz com que a vida seja mais leve, que é, no final das contas, basicamente o que Jesus nos ensinou, né? Jesus convivia com todos os diferentes, com todos os aspectos de pessoas, desde pessoas ricas, porque ele ia jantar lá na casa do cobrador de impostos, que era alguém extremamente rico, e ele ia lá falar lá com as prostitutas, ou com o cara que era pobre, o cara que era pescador, o cara que era mendigo. Ele não tinha... Ele se comunicava com todo mundo, né? Porque ele entendia que todos ali têm um espírito e todos têm a sua jornada. Ele não ficava dizendo quem era melhor ou pior, né? Talvez, aí entra a passagem dos talentos, talvez alguns de nós não usem os talentos como poderia usar. Daí isso é outra história. Mas o Enneagrama, inclusive, nos ensina como usar melhor nossos talentos. Show de bola. E agora um ponto bem interessante do Enneagrama é, quando a gente tem toda essa base de conhecimento, a gente também tem que usar o Enneagrama de uma forma ética, né? Não dá para usar o Enneagrama para sair manipulando todo mundo, para fazer o caos. Eu tenho essa implicância muito importante, que assim, beleza, você vai entender as pessoas, etc., mas se controle, se acalme. A gente brinca de Enneagrama do mal, né? A gente fala assim, não pode usar o Enneagrama do mal. A não ser que você vá usar o Enneagrama do mal pro bem, né? Mas quando você entende as pessoas, você, na verdade, cria uma responsabilidade sobre as pessoas, né? Então, eu entendo porque a pessoa faz isso. Então, se eu quero que essa pessoa se torne mais produtiva, eu vou usar meu conhecimento para essa pessoa ser mais produtiva. Mas não no sentido de manipular para que essa pessoa faça tudo o que eu quero. Eu não estou agindo para que essa pessoa faça o que eu quero. Eu preciso agir para que essa pessoa esteja melhor, né? E o Enneagrama me traz, em primeiro lugar, uma consciência sobre mim mesmo. Então eu entendo, inclusive, quando eu estou fazendo processos de manipulação, e alguns padrões de personalidade são mais manipuladores, ou quando eu estou fazendo processos estratégicos para que os outros façam só o que é bom para mim. E aí perde-se o sentido das coisas, até porque a coletividade, ela determina que todos estejam o melhor possível para que ela funcione bem, né? Esse é um dos grandes desafios do ser humano. Lá dentro da minha empresa, se eu tenho 30 colaboradores e a maioria deles está bem, a minha empresa flui melhor. Perfeito. Se eu tenho 30 colaboradores e eles estão em conflito, a minha empresa vai ter problemas. Maravilhoso. Então, justamente a gente junto vai mais longe. Mas falando de casos em específico, existe algum caso durante a sua jornada que teve uma transformação muito grande, algo que chamou a tua atenção, assim? Teria algumas centenas, Algumas né? centenas. Algumas centenas. Tem desde as pessoas que falam sobre como eu salvei o casamento delas, mas eu não salvei Certo. o casamento de ninguém. Eles simplesmente aplicaram o que aprenderam, e que bom que aplicaram, mudou completamente. Tem casos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Teve uma participante que ela é corretora e ela tinha o padrão de personalidade dela determina muitas mudanças de humor, e ela achava que era um problema de saúde, e na época ela tomava 2 remédios tarja preta. E também ela tem um outro desafio, que ela tem uma tendência a procrastinar, e ela é mãe de 4 crianças, ela precisava fazer academia e tal, mas ela ficava procrastinando, e isso afetava também as vendas dela, né? Depois que ela entendeu o padrão de personalidade, 3 meses depois ela não tomava mais remédio. Zerou o remédio. Parou. Tá. Ela procrastinava a academia. 1 ano depois, ela ganhou 3 troféus Garota Fitness. Ô, louco. Que Porque mudança, ela né? entendeu o processo. E começou a vender mais, o casamento melhorou, a relação com o filho melhorou. Então você tem mudanças. Vou pegar um outro exemplo. A Carla, tomei um café com ela ontem, inclusive. A Carla, ela gosta de vender, gosta da área comercial, da liberdade que propicia, mas ela tem um padrão de personalidade que se diminui diante da negociação. Certo. Então ela tinha dificuldade de fechamento, tá? Aí nós fizemos o trabalho, foi um trabalho um pouco longo, mas foi um bom trabalho. A Carla trabalha numa multinacional hoje, com o processo de venda. 2022, 2023, 2024, ela foi top 1 Brasil em vendas. Então, saiu de uma pessoa, número 1, pessoa que não sabia vender,
para uma pessoa que é a melhor vendedora eu estou falando de uma multinacional na área farmacêutica, um mercado extremamente competitivo. Muito competitivo, muito acirrado. Então você vai mudando a vida das pessoas. Outro exemplo, o Cláudio, que a empresa estava passando por dificuldades, uma empresa familiar, em conflito com a filha, em conflito com a esposa, o casamento a ponto de separar, a empresa a ponto de ter que dividir a empresa e tal. Hoje ele não só o casamento vai bem, a empresa vai bem, como ele criou uma nova sociedade com a filha, uma nova empresa, e eles estavam a ponto de simplesmente de acabar com a empresa. Né? Então, ou saírem a filha e a mãe da empresa, ou sair ele da empresa, e hoje completamente, porque entenderam padrões de personalidade. É o mar de flores, é o mundo ideal, isso não existe, né? Isso é conto de fadas, mas a vivência, o relacionamento, os processos hoje são muito melhores. Muito mais fluidos, mais leves, né? Isso, tanto é que ele abriu em vez de fechar a empresa ou sair da empresa, hoje ele tem uma nova empresa, ele já tem em sociedade com a filha. Que legal, que legal. Então são alguns exemplos. E a gente também, por entender como a gente funciona, tem que tomar cuidado para não usar isso de muleta. Ah, não, porque esse é meu perfil, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser assim e não quero saber. A gente fala sobre isso no curso, né? É uma coisa muito importante. Né? O Enneagrama não é para te colocar na caixinha, você está na caixinha. O Enneagrama é para te tirar da caixinha. Então, intuitivamente, durante a nossa vida, nós usamos muletas, que são padrões da nossa personalidade, para justificar o nosso comportamento, né? Quando você entende a sua personalidade, no caso do meu curso, pelo menos a gente trabalha também o caminho de desenvolvimento, as pessoas aprendem os caminhos para saírem daquele processo. Então a gente bate muito, não use o Enneagrama como muleta. Ah, nunca aconteceu de um participante ser usar como muleta? Sim, aconteceu, né? Só que quando essa informação chega para mim, como chegou, eu vou até essas pessoas, eu faço 2, 3, 4, 5 mentorias com eles, se for necessário, para eles desapegarem da muleta. E detalhe muito importante, eu não cobro por essas mentorias, porque eu passei a informação para essa pessoa está fazendo errado, então eu tenho uma obrigação ética, pelo menos na minha visão. Certo. A minha esposa, inclusive, brinca muito que eu tomo muito café de graça com as pessoas. Né? Mas é importante para que a pessoa realmente faça o melhor caminho possível. Bom, maravilhoso então, Alexandre. Ficou, acho que bem esclarecido a base do que as pessoas podem entender um pouquinho do Enneagrama. Mas se você quer conhecer mais sobre o seu perfil, sobre o perfil dos outros, aprimorar relacionamentos, aprimorar sua performance profissional e conhecer, ter essa habilidade também de se colocar melhor nos ambientes, faça o curso do Enneagrama. E para isso, onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, seu espaço? Na rua, conversando. Né? Nas redes sociais, o meu arroba é @Alexandre Helfer, Helfer com Helfer 26. Aí entra lá, eu não sou o cara mais instagramável do mundo, estou tentando melhorar isso, inclusive, né? A gente estava conversando sobre isso. Sim. E daí manda uma mensagem por lá, eu retorno, ou pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp também, eu respondo o mais rápido possível, que é o 45 99101 1374. É as duas melhores formas de me achar, até porque como eu dou treinamento em Cascavel, Toledo, por exemplo, semana que vem eu estou em Curitiba, janeiro eu estou lá no espaço do Pablo Marçal dando treinamento lá. Olha só. Então, como a gente está sempre em movimento, o ideal é procurar pelo Instagram ou pelo WhatsApp e a gente pega e conversa daí. Show de bola, muito obrigado pela presença, agradeço a todos por terem acompanhado o episódio de hoje. Quem quiser conhecer mais, siga o Instagram do Alexandre, que também vai estar aqui de co-criador nas nossas postagens. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Valeu, pessoal!